E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entrinhas do Código. Uba, nosso primeiro episódio. É isso aí. E para começar com o pé direito, vamos mergulhar de cabeça no mundo da programação. Mas calma lá, a gente não vai falar de qualquer código, não. É verdade. O foco aqui é especial. Yeah. Código limpo e eficiente. E para nos guiar nessa jornada, temos um guia de peso. Literalmente. O livro é um tijolinho, viu? Código limpo. Habilidades práticas do Agile Software. Do Robert C. Martin, o famoso tio Bob. Exatamente. E hoje vamos focar no capítulo 1, que já coloca a gente para pensar desde o começo. Ele vai direto ao ponto. Código ruim e as consequências. Mas, calma, a gente também vai descobrir uma filosofia de desenvolvimento que coloca a clareza, a eficiência e o profissionalismo em primeiro lugar. É isso aí? Preparados para essa imersão. Ah, com certeza. E já que a gente está falando do capítulo 1, me diz uma coisa. Se você já se sentiu perdido em um código confuso? Tipo, completamente perdido, como se estivesse num labirinto. Exato. Aquela sensação de tentar entender um código que mais parece um emaranhado de fios desencapados, cheio de gambiarras, nomes sem sentido. Nossa, é de dar até dor de cabeça só de pensar. Né? O tio Bob descreve essa experiência como atravessar um lamaçal de arbustos espinhosos. Feito, não podia ser mais preciso. E sabe o que é pior? Essa aventura pelo código ruim, além de frustrante, pode ser fatal para um projeto. É verdade. No livro, o tio Bob conta a história de uma empresa de software que faliu por causa da qualidade do código. Caramba, que tenso. Mas me explica uma coisa, a culpa é sempre nossa, dos programadores. É fácil culpar os prazos apertados, os requisitos confusos, É, a pressão por resultados imediatos. mas a responsabilidade final pela qualidade do código é nossa, sim. É como um médico que jamais faria uma cirurgia sem lavar as mãos, né? Mesmo sob pressão. Exatamente. A higiene é fundamental na medicina, assim como a clareza e a organização devem ser para o código. Faz todo sentido. É como construir uma casa. Se a fundação não for sólida, a estrutura inteira fica comprometida. E no caso do código, essa fundação é clareza, a organização e a simplicidade. Mas e aí, como a gente coloca isso em prática? O que define um código limpo, de fato? Boa pergunta. O livro traz várias perspectivas sobre isso. Legal. E quais são elas? O Bjarne Stroustrup, criador da linguagem C++, fala de um código elegante. Elegante. Como assim? Um código que se lê com naturalidade, como uma boa prosa. Entendi. Clareza e simplicidade, como o Grady Booth também defende. Sim. Um código fácil de entender, sem dúvida sobre a intenção do desenvolvedor. E o Dave Thomas, do livro O Programador Pragmático, o que ele diz. Para ele, código limpo é aquele que qualquer programador consegue ler e melhorar sem ter que desvendar um monte de dependências complexas. E nomes obscuros, né? Isso. Ele destaca a importância dos testes, da boa nomenclatura e da modularidade. Nossa, quanta coisa importante. Mas como a gente sabe se está no caminho certo? Que indicadores a gente usa para avaliar essa tal limpeza do código? Ótima pergunta. E a boa notícia é que o livro não fica só nas definições abstratas. Ele apresenta princípios e práticas para a gente usar no dia a dia. E quais são esses princípios? Conta pra gente. Um dos mais importantes é a regra do escoteiro. Sabe qual é? Não lembro. Me fala. Deixa o acampamento mais limpo do que você o encontrou. Ah, que legal. E como a gente aplica essa regra no código? Começando com pequenas ações, como renomear variáveis para ficarem mais claras, remover código duplicado. Eu divido funções grandes em partes menores, né? Exatamente. É como se a gente fizesse uma faxina no código, sabe? E eliminando a sujeira e organizando tudo para ficar fácil de usar e de manter. Isso aí. E essa faxina constante é o que a gente chama de refatoração. É fatoração. Gostei do termo. É um processo fundamental para manter o código saudável, evitando que ele vire aqueles lamaçais que a gente falou no começo. É como reformar uma casa, né? É. Deixar tudo mais moderno, funcional e bonito. Perfeito! E o legal é que a refatoração não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Pequenas melhorias feitas com frequência já fazem uma diferença enorme. Nossa, essa conversa está sendo muito esclarecedora. Mas e aí no livro, o tio Bob fala de outras escolas de pensamento sobre código limpo. Sim, ele apresenta a escola de código limpo da Object Mentor, que é a filosofia que ele e seus colegas defendem. Interessante. E qual é a base dessa filosofia? Simplicidade, clareza, expressividade e testabilidade do código. Parece fazer muito sentido. Mas me diz, existe uma receita de bolo para escrever um código limpo? Na verdade, não. Não tem uma fórmula mágica. O que a gente tem é um conjunto de boas práticas. Entendi. É Para tocar um instrumento, né? Precisa praticar para melhorar. Exatamente. Escrever código limpo exige dedicação, estudo e muita prática. Voar em prática. O que você acha de trazer exemplos reais de código limpo de projetos open source para os nossos ouvintes? Ótima ideia. Assim a gente mostra como esses princípios funcionam na prática.
E que tal convidar programadores experientes para compartilhar dicas e truques de código limpo? Adorei. Ouvir diferentes perspectivas enriquece muito a conversa. Então já temos um plano para os próximos episódios. Mas, voltando ao capítulo de hoje, qual a principal mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Escrever código limpo não é um luxo, é uma necessidade. É garantia de que nosso código seja fácil de entender, manter e evoluir. Concordo. E para finalizar, que tal uma pergunta para os nossos ouvintes refletirem? O que você acha de? Qual a sua definição de código limpo? E que práticas você usa para garantir a qualidade do seu código? Perfeito. Adoraríamos ouvir as respostas. E com essa pergunta encerramos nosso primeiro episódio do Entre Linhas do Código. Esperamos que tenham gostado. Agora, para ilustrar melhor, imagine que você precisa criar uma função que calcula o preço total de um pedido. Beleza? Levando em conta o quê? O valor dos produtos e o frete, claro. Ok, entendi. E como seria um código sujo para essa função? Um código sujo poderia ser algo assim. Digamos que a função faz tudo junto. Calcula o valor total dos produtos, verifica o tipo de frete, aplica o desconto, calcula o preço final, tudo numa bagunça só. Nossa. E o que torna esse código sujo? Primeiro, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E os nomes das variáveis, sem nenhuma criatividade, nada descritivos, difícil de entender, né? Parece aqueles códigos que a gente olha e já dá vontade de desistir. E como a gente faria um código limpo para essa mesma função? Pois é. Já no código limpo, essas alterações são tranquilas. Sem medo de quebrar o código, né? Isso. E essa é a mágica do código limpo. Ele torna o desenvolvimento mais ágil, eficiente e com menos chances de erros. E a gente não precisa esperar o código virar uma bagunça para começar a limpar, né? É isso aí. Lembra da regra do escoteiro? Deixar o código sempre melhor do que a gente encontrou. Verdade. Fazer pequenas melhorias já ajuda muito. Exatamente. É como cuidar de um jardim. É. A gente vai tirando as ervas daninhas, podando as plantas. Para ele ficar sempre bonito e saudável. Perfeito. E no livro, o tio Bob fala de algumas escolas de pensamento sobre código limpo, sabia? Sério. Quais são elas? Ele apresenta a escola de código limpo da Object Mental, que é a filosofia que ele e seus colegas defendem no livro. E o que eles priorizam? Simplicidade, clareza, expressividade e testabilidade do código. Parece que essa galera sabe das coisas. Sim. Mas me diz uma coisa, existe uma receita de bolo para escrever código limpo? Na verdade, não existe uma fórmula mágica, Ah, que pena. mas a gente tem um conjunto de boas práticas que podemos seguir. Tipo um guia para não se perder no caminho, né? Isso, e o importante é lembrar que código limpo é um processo de aprimoramento contínuo. É como aprender a tocar um instrumento, né? A gente precisa praticar sempre para melhorar. Exatamente. Escrever código limpo exige dedicação, estudo e, claro, muita prática. É isso aí. Aprender com quem já tem mais experiência é sempre bom. Com certeza. Mas, voltando ao capítulo de hoje, o que você destacaria como principal mensagem? Acho que o principal é entender que escrever código limpo não é um luxo, é uma necessidade. A gente viu que código ruim pode até levar uma empresa à falência, né? Exatamente. Código limpo garante que nosso código seja fácil de entender, manter e evoluir. É fundamental para qualquer projeto de software. Totalmente. E para terminar, que tal a gente deixar uma pergunta para a galera que está ouvindo a gente pensar? Boa. Que tal? Qual a sua definição de código limpo? E que práticas você usa para garantir a qualidade do seu código? Perfeito. Mandem as respostas pra gente, vamos adorar saber a opinião de vocês. E com essa pergunta, a gente encerra o nosso primeiro episódio do Entre Linhas do Código. Ufa, que jornada! É verdade. Mas valeu a pena, né? Desvendamos os mistérios do código limpo, pelo menos do capítulo 1. E vimos que código limpo não é só um capricho, é essencial para um projeto de software de sucesso. É como a gente falou, é a base, a fundação. Sem código limpo a gente não vai muito longe. Mas o bom é que a gente pode sempre melhorar, né? Com prática e estudo e seguindo as dicas do tio Bob. Exatamente. A jornada do código limpo é contínua. A gente está sempre aprendendo e evoluindo. E essa busca pela excelência não se limita só ao código, né? Verdade. Essa mentalidade de organização, clareza e eficiência vale para tudo na vida. Se a gente leva a sério a qualidade do nosso código, a gente também leva a sério a qualidade do nosso trabalho como um todo. E da nossa vida, né? Afinal, quem não quer viver com mais clareza, organização e significado? É isso aí. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido essa conversa sobre código limpo. E que estejam inspirados para aplicar essas ideias nos seus projetos. A gente se encontra no próximo episódio para desvendar mais segredos do código limpo. Até lá! E boas linhas de código para todo mundo!